Deuteronômio 29 a 31. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhes: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vossos olhos, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e aquelas grandes maravilhas, porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. E 40 anos vos conduzi pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o teu sapato no teu pé. Pão não comestes e vinho nem bebida forte não bebestes, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Chegando vós, pois, a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro, a peleja, e nós os ferimos, e tomamos a sua terra e a demos por herança aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-ãs, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os vossos cabeças, as vossas tribos, os vossos anciãos e os vossos oficiais, com todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que produza feno e absinto, e aconteça que, ouvindo as palavras deste juramento, ele se abençoe no seu coração, dizendo: Terei paz, ainda que ande conforme a dureza do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. E o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições da aliança escritas no livro desta lei. E dirá à geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas enfermidades, com que o Senhor a enfermará, e toda a sua terra queimada com enxofre e sal, que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, à semelhança da subversão de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor subverteu na sua ira e no seu furor. E todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual é a causa do ardor desta grande ira? Então se dirá: porque deixaram a aliança do Senhor Deus de seus pais, que ele fizera com eles, quando os tirou da terra do Egito, e se foram e serviram a outros deuses e se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram e que ele lhes não tinha repartido. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com ira, e com indignação, e com grande furor e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E será que, quando todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz conforme tudo o que eu hoje te ordeno, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, então o Senhor teu Deus mudará o teu cativeiro,
e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te de todos os povos entre os quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, dali te ajuntará o Senhor teu Deus e dali te tomará, e o Senhor teu Deus te trará à terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odeiam, que te perseguiram. Converter-te-ás, pois, tu e obedecerás à voz do Senhor, e cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais, quando obedeceres à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos no livro desta lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque este mandamento, que hoje te ordeno, não te é oculto, nem está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus, e nulo trará, e nulo fará ouvir, para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, e nulo trará, e nulo fará ouvir, para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumpraires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a que passas para a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores induzido a que te inclines a outros deuses e os sirvas, hoje vos declaro que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para a possuir. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Depois, foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: Não passarás este Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, fareis com eles conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não te deixará nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse à vista de todo o Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a seus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te pasmes. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a aparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens, mulheres e meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam, e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, e que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a que ides, passando o Jordão,
para a possuir. E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras, chama a Josué, e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim, foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então, o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem parou sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará, e se prostituirá indo após os deuses estranhos da terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que fiz com ele. Assim, se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja consumido, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: Não me alcançaram estes males porque o meu Deus não está no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que houver feito, por se haver tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei para vós este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, e se fartará, e se engordará, então, se tornará a outros deuses, e os servirá, e me irritará, e anulará a minha aliança. E será que, quando o alcançarem muitos males e angústias, então, este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço a sua imaginação, o que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que jurei. Assim, Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: Esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as concluir, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz, eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei estas palavras e contra eles tomarei por testemunhas os céus e a terra. Porque eu sei que, depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei, então, este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então, Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos.
Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável